Olá, meninos e meninas! Hoje o assunto é acentuação. Então, a gente está no campo da fonologia ainda, mas também trabalhando já com alguma coisa de ortografia, né? Porque acentuação é matéria também para redação, que ajuda vocês numa segunda fase, né? Então, vamos começar aí. Como são muitas as regras, né? Então, a gente tem que falar um pouquinho do novo acordo. Então, essa aula de acentuação está dividida em duas partes. Então, vejam depois, procurem a segunda parte, tá legal? Bom, para essa primeira parte, eu separei as proparoxítonas, para a gente começar com as proparoxítonas e as oxítonas. Bom, antes disso, vamos falar do novo acordo. Uma das bases do novo acordo diz respeito à acentuação. Então, o que acontecia quando a gente aprendeu a acentuação na escola? Nós tínhamos inúmeras regras, né? Inúmeras regras. Então, a gente aprendeu a regra dos monossílabos tônicos acentuados, das oxítonas, dos ditongos orais abertos, das paroxítonas, dos hiatos ou e, das proparoxítonas, quer dizer, uma porção de regras. O acordo facilitou muito a vida de quem vai acentuar, porque ele reduziu essas regras todas a 4 regras, tá? A 4 regras apenas. Então, ou as palavras encaixam numa dessas 4 regras, ou elas não são acentuadas, tá? Então, que 4 regras são essas? Você acentua as palavras porque elas são oxítonas terminadas em tais coisas, em paroxítonas, todas as proparoxítonas e os hiatos. Os hiatos I e U, justamente para demarcar a diferença entre vogal e semivogal, só. Então, ou a palavra apresenta uma justificativa de acentuação dentro dessas 4 possibilidades, ou não tem mais acento. Aí por isso que a gente pensa assim, caramba, mas ideia, é tão esquisito escrever ideia sem acento. Mas repare nas crianças que estão aprendendo a escrever agora, né? Que ela aprende assim, você não acentua as paroxítonas terminadas em A. Aí você tem uma palavra, ideia. E aí você tem ideia. Antigamente, ideia tinha acento e era uma paroxítona terminada em A. E aí essa coisa doida foi então dissociada, quer dizer, diluída, e não existe mais esse acento. Porque não existe mais a regra dos ditongos. Você não vai acentuar porque a palavra tem um ditongo. Você vai acentuar porque ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, que são, de fato, a base da tonicidade das palavras, tá? Então, ficou bem mais fácil a acentuação com esse novo acordo, ok? Vamos, então, gravar. São 4 regras, tá legal? Oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas e os hiatos. Na aula de hoje, a gente vai falar de proparoxítonas e de oxítonas, tá? Vamos lá, então, ver. Classificação quanto ao acento tônico, como nós já falamos, as palavras podem ser aqui oxítonas, né? Quando elas têm acentuação na última sílaba. Essa designação de oxítona, paroxítona e proparoxítona diz respeito à tonicidade da palavra do final da palavra para frente. Então, a gente considera a última sílaba, a penúltima sílaba e a antepenúltima sílaba, tá? Então, olha só, a palavra oxítona é a que tem acentuação na última sílaba, tá aqui, café, pronto. Então, é uma palavra de sílaba, são 2 sílabas, entre as 2 sílabas a acentuação é na última. Então, é uma palavra de sílaba e oxítona. As palavras paroxítonas são as palavras que têm acentuação na penúltima sílaba. Então, por exemplo, táxi. Eu tenho 2 sílabas, eu tenho também uma palavra de sílaba, mas entre as 2 sílabas que ela tem, a acentuação não é na última, é na penúltima. Então, ela é uma palavra de sílaba e paroxítona. As palavras proparoxítonas, como o próprio nome está dizendo pela lógica, as proparoxítonas são aquelas que têm acentuação tônica na antepenúltima sílaba. Então, por exemplo, a palavra lâmpada é um trissílabo, né? Uma palavra trissílaba, ela tem 3 sílabas.
E aí a acentuação dela vai ser na antepenúltima sílaba. Tá? Então, reparem, as palavras proparoxítonas têm que ser pelo menos trissílabas, né? Para ter acentuação na antepenúltima, tem que ter pelo menos 3 sílabas. Ok? Bom, primeira regra que a gente vai encontrar é aquela regra geral. Sabe aquela regra assim que a gente queria que tudo fosse assim? Né? Poxa, seria tão bom se não tivesse exceções, se tudo fosse a regra geral. Essa regra é uma regra geral. Tá? É o nosso sonho de consumo para todas as outras regras. Que regra é essa? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Não ia ser bom uma regra assim? Ó, não tem exceção, né? E é exatamente essa regra aqui das proparoxítonas. Todas são acentuadas. Todas. Então, quando a acentuação tônica recair na na antepenúltima sílaba, então aqui a gente tem, ó, pêndulo. Pronto. É acentuado. Máquina, máquina. É acentuado. Gráfico, de novo, gráfico. Pronto. Então, é proparoxítona, é acentuado. Ó que moleza. Regra fácil, tá? Para não esquecer. Vamos lá então para outra regra. A outra regra que a gente tem é das oxítonas. Né? Então, das 4 que a gente tem, uma é muito fácil. Toda proparoxítona é acentuada. Né? Agora, as oxítonas. O que aconteceu com as oxítonas? A regra das oxítonas cresceu. Porque antes a gente tinha 3 regras, né, separadas. Primeira regra, vocês estão lembrados disso? Lá da escola. Primeira regra, a regra das oxítonas. Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. E em ENS. Tá? Então, essa era a regra das oxítonas. A, E, O, seguido ou não de S, em ENS. Existia a regra dos monossílabos tônicos. Qual era a diferença que se fazia? Monossílabo tem uma sílaba só, como a gente já viu. E as oxítonas podiam aparecer com 2 sílabas, 3 sílabas, né? Então, 2 regras. Os monossílabos acentuavam-se os monossílabos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Então, monossílabo terminado em EN não acentuava. Então, já eram 2 regras diferentes, porque as oxítonas tinham o EN e os monossílabos não tinham o EN. E tinha uma outra regra que a gente já falou, já citou, que é o dos ditongos. Então, os ditongos orais abertos, né, quando a gente não tem nasalidade, o ditongo é aberto e é oral, né? Quando a gente tem, então, esses ditongos eram acentuados. Estivessem eles na posição de oxítona, ou de oxítonas, de sílabas oxítonas, ou então na posição de paroxítonas. 3 regras. O que o novo acordo fez? Juntou tudo. Tudo isso na regra das oxítonas. Então, a regra das oxítonas não tem uma regra nova, mas ela acumulou, ela engordou, né? Ela cresceu. Então, como é que ficou a regra? A regra ficou assim, olha, são acentuadas as oxítonas terminadas em AE, O, seguido ou não de S, então AAs, EEs, OOs, né? Então, não mudou nada. Aqui o AS, o ES e o OS, né? Aí cresceu os ditongos, né? A parte dos ditongos cresceu. Então, os ditongos EI, EL e OI, sempre seguido de S, porque é a ideia do plural, tá? Aí você vai dizer assim, ué, mas a regra do ditongo ideia, perdeu o acento em ideia, você está dizendo que acento EI quando ele for oxítona. Ideia não é oxítona. Então, a regra do ditongo aberto só ficou na oxítona, tá? E, finalmente, nas oxítonas com mais de uma sílaba, para dar conta daquela história do monossílabo, terminados em EN e em ENS. Então, a regra das oxítonas ficou sendo o que já era, então acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. Quando tiver mais do que uma sílaba terminadas em ENS e nos ditongos orais. Ora, vamos ver então os exemplos para vocês verem como é que a regra funciona.
Ó, pá. Pá eu vou acentuava na regra anterior, né, antes do acordo. Essa regra pá, pás, pé, pés e pó, pós, a gente acentuava porque eram palavras monossílabas, né? Essas palavras monossílabas vão constar agora das oxítonas. Céu, céus, herói, heróis, anéis. Então, a gente vai ter essa terminação dos ditongos acentuados nas oxítonas. Então, olha, o herói, tá vendo? Por que a gente acentua esse oi aqui? Porque é oxítona. Se eu acrescentar mais uma sílaba a essa palavra, ela vai perder o acento. Então, herói, é oxítona, tem acento. Se eu colocar heróico, perdeu o acento. Tá? Porque a acentuação vai acontecer por conta de a palavra ser oxítona, paroxítona, proparoxítona. Então, esse ditongo só vai acontecer, só vai ser acentuado se for oxítona. Senão, não vai, tá? Então, oxítona aqui para o herói, para o céu, céus, anéis, quer dizer, o E e o I, o O e o I, o E e o U, tá? Mas, repetindo, só nas oxítonas. E, finalmente, o em, que está aqui, e o parabéns, que está aqui, naquela regra do em com mais do que uma sílaba, tá? Reparem só, olha, a palavra bem, que eu coloquei aqui para vocês na observação, né? Essa palavra bem aqui. Por que a palavra bem não é acentuada? Ela poderia ser acentuada, não é? Oxítona terminada em em? Não poderia nada ser acentuada. Por quê? Porque ela só tem uma sílaba. E aqui tá bem claro, olha aqui, ó, oxítonas com mais de uma sílaba, tá? Com mais de uma sílaba. Bem, só tem uma sílaba, então não tem acento. A mesma coisa acontece com o tem. Oxítona terminada em com mais de uma sílaba tem acento. Com uma sílaba só não tem, não. Aí vocês vão dizer assim, ué, mas e como é que eu já vi o tem e o vem com acento? Aí é um acento diferente, que não entra na base das oxítonas, na regra das oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, que são chamados os acentos diferenciais. Quando a gente escreve, por exemplo, o verbo ter, no presente, como é que a gente conjuga? Eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tendes, eles têm. O som é igual, ele tem, eles têm. Então, se o som é igual, na hora da escrita, eu vou ter que escrever igual. E aí, se a gente faz a elipse do sujeito, que é muito comum, a gente não escrever o sujeito, como é que a gente vai saber se aquele verbo está no singular ou está no plural? Então, para haver essa diferenciação, é que a gente vai colocar o acento circunflexo no plural, tá? Então, essa regra aqui, que acentua o plural, é uma regra dentro das oxítonas? Acentuam-se as oxítonas terminadas em? Não. Esse vem aqui. Acentuam-se as oxítonas terminadas em? Não. Qual é a regra desses dois acentos? É a regra do acento diferencial, tá? O acento diferencial de plural. Então, é outra regra, é uma exceção, não é a regra das oxítonas. Tá legal? Outra coisa que eu quero chamar a atenção, para a qual eu quero chamar a atenção de vocês, então, além do tem e do vem, que não é regra de oxítona, hein? É acento diferencial, tá? Outra coisa que a gente tem é a questão da junção do verbo com pronome oblíquo. Muitas vezes, a gente, quando separa, substitui um objeto por um pronome oblíquo, então, por exemplo, ali, eu vou encontrar ela. Ora, a gente sabe que os pronomes retos são chamados de pronomes retos porque eles ocupam a função de sujeito na frase. Então, o ela e o ele só podem ser pronomes oblíquos quando vierem preposicionados, porque aí são objetos, né? O objeto pode vir preposicionado, o sujeito não. Então, eu não posso dizer encontrar ela. Ah, eu vou encontrar ela amanhã. Quer dizer, na verdade, falar você não pode escrever porque não é norma culta, né? Então, encontrar ela não pode. Como é que eu vou fazer essa junção do encontrar ela? Eu vou tirar... Opa, pra cá.
Eu vou tirar esse R daqui, né? Vou substituir o ela pelo A. E o que vai acontecer com aquele R que eu tirei dali? Ele vai sonorizar, ele vai palatalizar, na verdade, é um processo fonético, e vai se transformar em L. Reparem que se a gente fosse dizer tudo junto, encontrar a gente dizia, eu vou encontrar a, né? Se a gente mantivesse o R, eu vou encontrar a gente diria, eu vou encontrar a, que nem japonês, né? Vou encontrar a, vou fazer o, né? O que aconteceu então com esse som que é estranho para a nossa língua? O R se transformou em L, que é muito mais harmônico, muito mais, né, sonoro, muito mais interessante. Por isso que apareceu aquele L lá. Aquele L, na verdade, é a transformação do R num som mais ameno, tá? Então, o lá que aparece ali é o pronome a mais esse som de R que modificou. Então, o que aconteceu com encontrá-la nessa modificação do R para o L? Ele virou uma oxítona, reparem. Olha lá. Encontrar já era oxítona. Mas quando a gente tira o R daí, para ele se transformar em L, ele fica uma palavra acentuável. Para oxítona terminada em A. Ora, oxítona terminada em A acentua, não acentua? É regra. Então tá lá o acentinho. Olha lá o acentinho. Tem que acentuar. Encontrar lá. Aí você vai dizer assim, mas aí oxítona seria no lá. Não, são duas palavras. Uma palavra é o verbo, a outra palavra é o pronome. Em outras línguas, vocês vão juntar tudo. O espanhol, por exemplo, junta tudo e vai dizer que é uma paroxítona. Mas em português, não. É palavra por palavra. Então, a gente tem uma palavra oxítona e um pronome que é átono. Então, são duas palavras. E o encontrar, oxítona terminada em A, tem regra, acentua. Pronto, acabou a história. Agora, reparem só o rever e o ele. A lógica é a mesma, repararam? Mesma coisa. Eu não posso usar, assim como eu não podia usar esse ela aqui, né? E aí eu usei o a, eu também não posso usar esse ele aqui. Eu vou rever ele amanhã. Não posso, né? Esse ele é sempre sujeito. Então, ele não pode ocupar a função de um objeto, né? O que vai acontecer? Eu vou usar o pronome oblíquo o. Mas eu não posso simplesmente botar o e fazer rever o. O que a gente vai fazer? O R vai se transformar em L e o pronome oblíquo que a gente vai ter aqui vai ser o lo. O que aconteceu com o verbo? O verbo entra na regra de acentuação. Oxítona terminada em E, tá? Oxítona terminada em E. Vai ter um acento. Por que o acento vai ser circunflexo? Porque a fonética do verbo é de um E fechado, não é rever. O verbo não é rever, o verbo é rever. Então, o acento tem que ser circunflexo, não pode ser agudo, né? Com compor a mesma coisa, a gente não vai fazer compor ela, o R vai se transformar junto com o A no lá, e aí a gente vai colocar o compor na regra da oxítona. Acentua-se as oxítonas terminadas em O. Então, acentua-se as oxítonas terminadas em A, em E e em O. No caso do verbo, claro, a gente não vai ter seguido de S, né? Verbo não vem seguido de S. O que a gente tem aqui é infinitivo. O infinitivo vem terminado em R e um R que vai, então, palatalizar lá para o L. E o que a gente vai ter é a oxítona terminada em A, em E e em O. Tá legal? Uma coisa que eu aproveito para comentar também, em relação até à questão da ortografia. Existe uma regra de colocação pronominal, que é outra aula que vocês vão ter que desdobrar também para assistir logo mais, né? Então, nas regras de colocação pronominal, existe uma regra que diz que o pronome oblíquo, esse a, o esse a e o, os e as, né? Esses pronomes oblíquos, eles não podem ser escritos depois de verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo. Ora, então eu tenho aqui uma forma que é habitaria.
Habitaria está no futuro do pretérito. Aí eu quero juntar habitaria ela. Quero juntar esses dois, né? Quer dizer, habitaria a casa. Eu habitaria ela. Ora, eu já sei que esse ela não pode ser ela, vai virar o a. Então seria habitaria a. Mas existe uma regra que impede a colocação desse pronome depois do verbo. Ora, o que a gente vai ter que fazer? Uma coisa chamada mesóclise. Eu vou ter que cortar esse verbo no meio, tá? Quando eu vou cortar esse verbo no meio, eu vou ter que colocar o pronome nesse meio. Por isso meso. Meso é meio. Então, já que eu não posso colocar o pronome depois, eu vou ter que colocar o pronome no meio. É claro que se eu tiver a possibilidade de colocar antes, também eu vou poder. Mas começando frase eu não posso. Então, o que vai acontecer? Eu vou cortar o verbo no meio, olha aqui. Habitar, que é o infinitivo, ia, né? Vou colocar o A, o R saiu, formou o L igualzinho, né? E aí eu vou ter que acentuar. Aí vocês vão dizer assim, ué, mas aqui não é uma palavra só? Como é que é oxítona se o resto da palavra tá lá no ia? Pois é. O problema é que esse futuro, ele é formado por dois verbos. E aí também eu vou explicar a vocês isso na aula de verbo. O futuro é formado por dois verbos. O verbo haver, no presente, eu hei de fazer, tu hás de fazer, ele há de fazer. E o verbo no infinitivo. Com o passar do tempo, então, por exemplo, eu hei de amar. Com o passar do tempo, o que aconteceu? Esse ei saiu da frente do verbo e foi para o final. Então, ao invés de fazer eu hei de amar, ficou como? Eu amarei. Então, esse ei que aparece aí, ei, ais, a, emos, eisão, é tudo verbo haver. Por isso é que eu posso abrir o verbo, né? E o ia aqui também. Ia é a forma reduzida de havia. Eu havia de fazer, eu ia de fazer. Então, pensar no amar, né? Que é melhor do que o irregular do fazer. Então, eu ia de amar, eu amaria. Então, são dois verbos, tá? O verbo no infinitivo, que é o habitar, e o verbo haver, que é o ia. Então, esse verbo habitar fica na forma de oxítona. E aí, na forma de oxítona, a gente vai colocar o acento nele, tá? Habitar, lá, ia. Habitar é oxítona terminada em a, tá bom? Porque é um infinitivo acentuado. Então, prestar atenção nessas mesóclises, porque parece que a regra é outra e não é. É regra de oxítona também. A mesma regra dos verbos. Só que agora eu estou no futuro, tá bom? Bom, a outra observação que eu coloco aqui para vocês na verdade, é a continuação do que a gente acabou de fazer. Eu tenho o verbo repetir, e aí eu vou repetir o exercício. Então, vamos repetir ele. Aí eu já sei que eu não posso usar o ele. O que vai acontecer com ele? Eu vou juntar com esse R e vou colocar repeti-lo. Aí a pessoa tende a pensar assim, ué, ó, lembrem da página anterior. Eu tenho encontrar ela, encontrar lá. Revê-lo, tenho o. Compô-la, tenho lá. Então eu vou acentuar o a, vou acentuar o vou acentuar o o. Por que eu não vou acentuar o i? Porque não existe regra. A regra das oxítonas, a gente acentua as oxítonas terminadas em a, em e, em o. Essa oxítona aqui está terminando em i. Ela vai ser acentuada? Não. Então, não existe acentuação em palavras oxítonas terminadas em i ou terminadas em u. Não tem. Por isso, Bangu não tem acento, tá? Xingu, enfim, não tem acento, embora o povo goste de botar, mas não tem acento. Então, não se acentuam palavras oxítonas terminadas em i ou terminadas em u. Por isso, também, a gente não vai acentuar o verbo,
tá? Repeti-lo, então, não vai ter acento. Oxítona terminada em I não tem acentuação, tá? Não tem acentuação. Isso é muito importante. Aí vocês vão dizer assim, ué, mas distribuir lá, distrair lá, esse negócio não é oxítona terminada em I também? Não tem acento? Olha aqui, distraí-la. Ó, não é oxítona terminada em I, Grajaú, Baús. Não é oxítona terminada em I, em us? Como é que você acabou de dizer que não acentua se você mesma está acentuando? Porque aí tem outra regra. Não, a gente não acentua porque ela é oxítona. A gente acentua porque ela é hiato. Estão lembrados de que eu falei para vocês que existiam 4 regras? Oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas e hiatos. Então a gente não vai acentuar distraí-la, distribuí-lo, Grajaú e Baús, porque são oxítonas. A gente vai acentuar porque são hiatos. Olha aqui, distrair. Então eu tenho uma vogal no A, uma vogal no I. Então, para eu ter certeza que aquele I ali não é uma semivogal e sim uma vogal, eu tenho que acentuar. Distribuí-lo, ó, vogal mais vogal. Grajar, epa, esse grajar aqui está acentuado, mas isso aqui está errado, hein? Esse já aqui não tem acento não, só o U que tem acento. E o baús, deixa eu riscar isso daqui, ó. Pronto, esse acento aí está errado. E baús, a mesma coisa. Eu tenho aqui a vogal e a outra vogal, tá? Então, como a gente tem 2 vogais em sílabas diferentes, a gente tem hiato. É a 4ª regra que a gente precisa saber, tá? Então, o I e o U, quando eles são vogais, eles não são acentuados nas palavras oxítonas. Agora, o I e o U, quando eles podem ser semivogais, porque vem depois de uma vogal, para garantir que eles são vogais e constituem hiatos, eles precisam ser acentuados, tá bom? Então a gente já sabe aí que é outra regra, tá? É a regra, como eu falei aqui, é a regra dos hiatos. Então hoje a gente viu a regra das proparoxítonas, né, que a gente acentua todas, a regra das oxítonas, que cresceu. Então, a gente acentua terminadas em A, E, O, seguido não de S. Quando tem mais do que duas sílabas ou mais, terminadas em ens. Aí a gente lembra dos acentos diferenciais do tem e do vem. E a regra dos ditongos, quando são oxítonas. E de lambuja, os hiatos. Tá bom? Na próxima aula de acentuação, na parte 2, a gente vai ver as paroxítonas e os hiatos de maneira mais aprofundada. Até lá!